mostra Herzog, Além das Margens. Eu devo muito dessa mostra para essa pessoa aqui, que entende tudo dos filmes. E foi muito sacrificante trazer os 30 filmes para cá. O Herzog tem um irmão que cuida do acervo dele, tem um preciosismo imenso, né, com a obra para poder exibir. É uma raridade ter tantas obras aqui. Temos obras que foram só exibidas em circuito de festival, quer dizer, são praticamente inéditas no comercial. E eu tenho uma honra imensa de contar com ele, né, para nos colocar um pouco mais profundamente dentro do que é o Herzog, né, como profissional, como artista, como criador, inquieto, provocador, instigante, contemporâneo, apesar de que há controvérsias, né? E também avisar vocês que a programação está aí, divulguem se puder. E nosso catálogo, na segunda-feira, vai estar com todos os textos sobre os 30 filmes, gratuitamente online, para quem quiser, tá bom? Então, uma salva de palmas para o nosso convidado. Gente, bom dia. Antes de mais nada, assim, com essa praia, o que vocês estão fazendo aqui, hein? Ainda tem 30 segundos, vocês podem desistir, sair, né? O sol está convidativo, né? Mas, bom, queria agradecer a Silvia, a Paulo pelo convite, ao Felipe Pitanga, ao Breno, a Daniela, o pessoal todo que está aqui na mostra, organizando a mostra. No sábado que vem, o Marcelo Janot vai estar aqui no meu lugar fazendo uma masterclass sobre o Herzog com relação à natureza especificamente, né, que é um tema fundamental. Bom, é um prazer enorme estar podendo ver, né, acho que é raro isso, você poder ver tantas obras do Herzog em tela grande, juntas, reunidas, né, de uma maneira tal que um filme se soma ao outro e um filme ilumina o outro, né, dentro dessa carreira extraordinária desse cineasta realmente singular, né. A minha conversa hoje aqui vai se basear num ensaio que eu escrevi, que eu publiquei há quase 40 anos atrás, em 1984, no suplemento dominical da Folha de São Paulo, na época se chamava Folhetim, né? E eu publiquei esse ensaio lá, era um texto chamado Herzog, Anão ou Titã. Foi um texto bastante pesquisado e que, embora tenha sido escrito há quase 40 anos atrás, eu acho que ele ainda tem uma certa validade para se pensar a obra do Herzog, né? E foram feitos como se não existisse a história do cinema. O Herzog disse certa vez: embora não sejam necessariamente verdade sobre a obra do autor, as declarações dele podem servir, né, para propor uma discussão ou um comentário a respeito da obra, especialmente no caso do Herzog, né, onde os paralelos entre homem e filme são particularmente tentadores. Christian Weisenborn e Erwin Kois fizeram um documentário cujo título resume bem a questão: Eu sou o que são os meus filmes, que é outra frase do Herzog. Nessa entrevista de longa-metragem, ele se define como um autodidata que nunca foi assistente de ninguém, nem frequentou qualquer escola de cinema. Esse desenraizamento do Herzog está patente no cinema nômade que ele faz, desligado de alegorias políticas, de críticas regionalistas, de libelos civis e de dramas burgueses que animavam o cinema novo alemão, né, onde ele apareceu, né, nos anos 70, no famoso cinema novo alemão, né, que era o cinema do Fassbinder, do Wim Wenders, do Alexander Klug. Né. O Herzog nunca comungou desses filões, né, das alegorias políticas, como o Klug fazia, dos dramas burgueses, como o Fassbinder fazia, etc. Até os anos 80, pelo menos, Herzog considerava seus colegas, em geral, provincianos. Não conversava com eles sobre cinema. Não se sentia parte daquilo.
Com Fassbinder, por exemplo, ele só se encontrava de 6 em 6 meses em coquetéis. E ele dizia isso, até com certo orgulho, com certa vaidade. Mas esse isolamento, claro, não poderia ser total. O cinema alemão, identificado desde o início com o macabro, o sinistro e o mórbido, sempre privilegiou os seres extraordinários. A gente vai lembrar, por exemplo, do Golem, né, do Caligari, do Homúnculos, né, dos vampiros, tiranos, criminosos, portadores de aberrações mentais. Essa era a fauna, digamos assim, do expressionismo alemão. E é nessas imediações que o Herzog vai atuar, muito embora invertendo os sinais dos personagens para expressar angústias humanas igualmente extraordinárias. O Siegfried Kracauer, grande teórico e estudioso do cinema alemão, autor do livro de Caligari a Hitler, que é um livro fundamental, né, para se entender o cinema alemão antes e depois desse novo cinema alemão. O Kracauer demonstra como o próprio humor cinematográfico alemão costuma realçar, por paradoxo, o destino trágico do homem. Até o humor é trágico no cinema alemão. Kracauer identifica, por sinal, em plena década de 1920, um surto de filmes sobre montanhas, signo muito caro a Herzog, e não por acaso a Nietzsche. A gente lembra Leni Riefenstahl, por exemplo, antes de ela fazer Triunfo da Vontade, ela era uma exploradora de montanhas, e foi ali que ela foi descoberta, né, pelo Hitler como uma grande atriz e cineasta. Ela foi atriz de vários filmes de montanha, de montanhismo, que rolavam na Alemanha nos anos 30. E o Herzog vai um pouco herdar essa paixão também pela montanha, pela ascensão, né, uma ascensão física que é ascensão espiritual ao mesmo tempo, né? Agora, onde Herzog se distancia mais dessa herança do cinema alemão é na recusa aos seus suportes primordiais. Por exemplo, o decor artificial, né, que era típico do cinema alemão. Se a gente pensa no Gabinete do Dr. Caligari, né, em filmes como esses, onde o decor teatral era absoluto, né? Ele não está longe disso, né? E o aval da literatura também, que o Herzog não apela muito à literatura. Enquanto o expressionismo alemão fez escola com a valorização dramática dos cenários e a encenação teatral, Herzog só 2 vezes se valeu do teatro. Foi em Wojciech, baseado na peça de Georg Büchner, e que, aliás, passa amanhã a 1h, aqui na mostra, Wojciech, às 13h, passa amanhã, e a ópera Giovanna d'Arco, que ele montou em 1989. Então, fora disso, o teatro não interessou nunca ao Herzog. Da literatura, ele se serviu também somente 2 vezes. Nos Sinais de Vida, um dos primeiros filmes dele, que é baseado no romance do Joachim von Arnim, que é um autor do romantismo alemão, e Cobra Verde, né, que é tirado do romance do Bruce Chatwin, que é outro personagem que ele também cultuou sempre, que é o livro O Vice-Rei de Uidá, do Bruce Chatwin. Então, essas são as 2 únicas obras adaptadas de literatura pelo Herzog. Mesmo quando ele levou às telas a história real do Caspar Hauser, no Enigma de Caspar Hauser, que já existia em livro, né, ele não recorreu a nenhuma obra literária em especial. Mesmo na refilmagem do Nosferatu, do Murnau, que ele considera ainda o mais visionário dos filmes alemães, o Nosferatu do Murnau, apesar de reeditar alguns usos formais do expressionismo, ele transfigurou a alma do vampiro para profetizar a morte da burguesia. A propósito, o Nosferatu passa amanhã também, às 3h da tarde. Então, amanhã, 13h o Wojciech, 15h o Nosferatu, com debate depois com a Silvia e o Felipe Pitanga. Ainda que seja um cineasta, Herzog não tem seu patrimônio cultural no século XX. Os escritores Georg Büchner, Friedrich Hölderlin e Heinrich von Kleist, e os pintores Hieronymus Bosch, Peter Bruegel e Leonardo da Vinci são influências confessas. Nietzsche também é facilmente identificável.
Mais para o romantismo clássico que para o expressionismo, ele de certa forma acompanha a evasão saudosista dos criadores românticos rumo a mundos remotos, no tempo e no espaço, ao encontro do maravilhoso, do gótico e do fantástico, que forma a consciência, o cerne da consciência alemã, né? Essa coisa do gótico, do fantástico e do remoto. A ideia de desterro preside toda a obra de Herzog, expressando, antes de mais nada, o repúdio do cineasta ao mundo contemporâneo. É a conversa. Nossa. O desdém não é exatamente pela história do cinema, nem pelo cinema alemão. É pela Europa. Um desdém pela Europa que ele considera a civilização da autodestruição, do tédio e da obesidade. Desprezo pela propriedade privada, desde que ele roubou uma câmera para fazer o primeiro filme dele, com uma câmera roubada, o primeiro curta. Até o hábito que ele tinha de arrombar trailers e casas nas suas caminhadas no inverno alemão. Ele arrombava trailers e casas para dormir. Da sociedade industrial, ele só aprecia as formas vazias, embalagens usadas, sucata, lixo. Despojos desse tipo transmitem uma ideia de fim do mundo, em Fata Morgana e o país onde sonham as formigas verdes. Eles têm a beleza das coisas que deixaram de ser úteis para apenas ser. Agora, aqui vale a pena um parêntese, já que eu acrescentei ao meu texto lá de 84, para lembrar que recentemente o Herzog se voltaria para questões contemporâneas, mas por um viés ambíguo, né? um misto de curiosidade intelectual e ironia. Por exemplo, em Uma História de Família, que passa aqui na mostra quarta-feira, às 18 horas, Uma História de Família, um dos filmes pouco vistos do Herzog, ele abordou a confusão cada vez maior entre realidade e simulacro. Ele contratou como protagonista o empresário Ishii Yuichi para representar o seu próprio papel. E o Ishii dirige uma empresa em Tóquio, a Family Romance, que há mais de 10 anos aluga pessoas substitutas. É um fenômeno que eu imagino que é exclusivamente japonês, né, de você ter atores contratados para fazer o papel de maridos, amigos e toda sorte de papéis sociais em festas, funerais, simulacros de romance até. A empresa vende simulações de sentimentos. E o Herzog embarca dessa trip a ponto de criar situações simuladas para proveito do filme. Quer dizer, é o fake do fake, né, por assim dizer. Ele usa uma empresa que cria relações fake e ele cria situações fake dentro do filme que nem é a empresa que está fazendo, ele que está fazendo. Então é uma elaboração muito em abismo assim, do que é o falso, né? Em Os Delírios do Mundo Conectado, ele examinou a internet, mas aí procurando sempre o mais pitoresco e o mais inusitado possível. Nesse filme, que passa quarta-feira às 16 horas, o léxico herzogiano está presente, por exemplo, na abertura solene ao som de Wagner, logo desmontada por uma anedota do diretor sobre as imagens que o desconstroem. Ele faz intervenções autorreferentes, né? Por exemplo, oferecendo-se para viajar a Marte com uma passagem só de ida, ou duvidando que algum robô possa fazer um dia filmes melhor do que ele. Isso está nos Delírios do Mundo Conectado. E essas participações sempre muito pessoais do Herzog, né? Onde ele se coloca como criador, como ironizando o que ele está documentando, ao mesmo tempo ele documenta, respeita, reverencia e ironiza nas entrelinhas. Né? Nesse filme, Os Delírios do Mundo Conectado, tem muito isso. Outros tipos singulares passam pela tela nesse filme. São hackers, eremitas, designers de robôs e cientistas de fala histriônica. Compartilham seus feitos e inquietações. O mundo para Herzog é um lugar extravagante, habitado por um bando de malucos e gênios de aparência bizarra. O Apocalipse nunca está descartado de suas indagações. E Os Delírios do Mundo Conectado, ele especula sobre o fim do mundo caso o Sol exploda e a internet saia do ar. Então, vamos ver um trechinho
dos delírios do mundo conectado. Você pode passar o primeiro? Não, é incrível. Os casos que ele aborda nesse delírio do mundo conectado são impressionantes. Em relação à internet, essa fixação das pessoas pela conexão. Pois não? É real, mas entre aspas, né? Porque ele insere várias, geralmente, mentiras, pequenas mentiras no filme, para ilustrar o que ele está querendo dizer. Ah, então, sim. A gente nunca sabe se aquela, por exemplo, a mulher falou do casal que deixou o filho morrer, a gente sabe se é verdade de fato, ou se é uma pequena mentira inventada para ilustrar aquilo que ele está querendo mostrar. Bom, não sei se na entrevista se a pessoa entrevistada está mentindo, né? Porque aí já é uma outra camada de... Né? Eu acredito que não, eu acredito que ele, eventualmente, ele próprio pode mentir. Né? Muitas vezes ele afirma coisas que não estão evidentes na tela, e a gente tem que acreditar naquilo. Né? Agora, quando tem uma outra pessoa sendo entrevistada e a pessoa está narrando aquilo, eu acredito que a ideia é a gente acreditar, né? Que aquilo é verdade. A mulher, ela dirige um centro de recuperação, né, de viciados na internet. Então, sim, só para lembrar, esse fade out que tem agora no finalzinho foi meu na edição, não é do Herzog, tá? Para Herzog, então, a Terra é mal feita. O mundo é incômodo, hostil e violento. Vários de seus filmes são à procura de um paraíso que só os grandes sonhadores podem divisar. Ele próprio está sempre em busca de paraísos da expressão, ou seja, locações longínquas, onde encontre correspondências para as viagens da imaginação. As viagens do Herzog se dão basicamente em 3 canais: tempo, espaço e condição humana. Em matéria de tempo, não chega a existir uma regra. Em 13 longas-metragens até 1984, 7 se passavam em épocas remotas. O mais distante pode ser Nosferatu, situado provavelmente em algum trecho impreciso do século XV. A ação de Aguirre, a Cólera dos Deuses, transcorre em 1560, em pleno ciclo das conquistas ibéricas. Coração de Cristal se situa em fins do século XVIII, nos primórdios da era industrial. No século XIX se passam Caspar Hauser, Wojciech e Fitzcarraldo. A predominância dos deslocamentos no tempo denuncia a preferência do autor pelos argumentos distanciados do plano circunstancial, que são o favorito da contemporaneidade, né? Avesso ao engajamento político imediato, ao sociologismo e à psicanálise, Herzog consegue manter-se à margem das discussões cotidianas, mesmo ao lidar com temas de candente atualidade, como os de Stroszek, a imigração, e Onde Sonham as Formigas Verdes, que é a ecologia. Ainda que nem sempre se volte para o passado, o cinema de Herzog costuma surpreender, ou pelo menos evocar, reservas de primitivismo insuspeitadas no planeta. Através da escolha de locações e do trabalho sonoro, com músicas, ruídos, ele consegue sugerir uma ambiência ancestral, muitas vezes em conflito com o sentido denotativo das imagens. É o caso de Fata Morgana, onde extensos e inquietantes travelings sob o sol implacável do Saara argelino, em meio a carcaças de animais, de carros e de máquinas, transmitem uma curiosa sensação de que ali se defrontam o Gênese e o Apocalipse. Sobre as imagens quase abstratas, a voz de Lotte Eisner, uma grande historiadora do cinema alemão, autora do A Tela Demoníaca, também outro livro, né, fundamental sobre o expressionismo alemão. A voz de Lotte Eisner repete textos sobre a criação do mundo, retirados do Popol Vuh, que é o livro sagrado dos indígenas Quechua, da Guatemala, do século XVI. Aliás, Popol Vuh, que é o nome desse livro sagrado dos indígenas da Guatemala, é também o nome de uma banda de rock experimental alemã que fez várias trilhas, né? Davi está a par disso, fez a trilha de vários filmes do Herzog, o Popol Vuh. Então vamos ver um trechinho do Fata Morgana, para a gente ter quase que um antípoda do que a gente acabou de ver, que é esse filme sobre a contemporaneidade. O Fata Morgana, ele vai então buscar uma ideia de uma imagem quase que, ao mesmo tempo, ela é pré-industrial e pós-industrial.
Ah, no filme? Não, ao vivo não. Ao vivo não. Não, porque no Herzog tudo pode acontecer, né? Foi distribuído cogumelo antes de eu entrar, porque eu também queria. Não, pois é. Espero que o efeito não passe. Eu não reparei não. Você dá uma olhadinha no meio, passa da esquerda para a direita. Vou olhar depois. Mas vocês viram que aparece carcaça de avião, né? Isso é uma fixação do Herzog, né? Pelos desastres aéreos, né? Você vê que tem 2 filmes sobre desastres aéreos, Asas da Esperança, que já passou aqui na mostra, né? E o Pequeno Dieter Quer Voar, que é também sobre um aviador que caiu na selva e sobreviveu. Mas, bom, em agosto de 1975, a população da ilha de Guadalupe evacuou uma grande área temendo uma erupção do vulcão. Era o vulcão Soufrière. Herzog e 2 ajudantes fizeram o trajeto contrário à procura de um homem idoso que se recusava a deixar o local. Ao encontrá-lo, os 2 conversaram sobre a morte. La Soufrière passa aqui no dia 22, às 13h30, né, junto com outros curtas de Herzog. Vale a pena ver esse curta, é impressionante. A câmera percorre solenemente as encostas da montanha envolvidas em vapor, a cidade vazia, os fantasmas da vida interrompida. A impressão é novamente de fim do mundo, terror, desolação e abandono. A realidade pura torna-se matéria-prima para o visionário. Aos 18 anos, Herzog descobriu o desconhecido, uma viagem ao Sudão. Aos 21, no sul da Áustria, rodava o segundo curta, Jogo na Areia, onde ele já colocava em xeque a noção de solidariedade humana, que é outro tema também importante dele. Em 1967, aos 25 anos, o encontro com a Grécia. O curta Últimas Palavras passava-se em Creta. E o primeiro longa, Sinais de Vida, na ilha de Kros, também na Grécia. Sinais de Vida, que ele considera seu único filme inocente, pelo menos considerava meu único filme inocente, ele dizia, promove o enlace do romantismo germânico, que é o romance do Arthur von Arnim, com os elementos básicos da tragédia grega. O excesso, ou a excentricidade, a loucura, o assassínio, o comentário coral. O crítico Maurice Rollins destacou a grecidade da obra de Herzog, bastando citar aqui as analogias frequentes com os mitos de Prometeu, Sísifo e dos Titãs. Em Sinais de Vida, é bem sintomático que a guerra, que é o circunstancial ali, não tenha passado pela ilha de Kros, onde um grupo de soldados deslocados do fronte são gradativamente oprimidos e enlouquecidos pelo sol e pela inércia. As cicatrizes da paisagem denunciam milênios de história, perpetuados na brancura inconsolável das ruínas. A monotonia é quebrada pela alucinação. Milhares de moinhos rodopiam no vale. Um cigano aparece procurando sua pátria, palavra que, aliás, não significa quase nada para Herzog. Nem mesmo as montanhas bávaras, onde ele nasceu, que estão presentes em Coração de Cristal. Nesse filme, Coração de Cristal, as paisagens sugeridas por lendas germânicas são majestáticas e abismais. Conta-se que o cineasta esperava horas a fio, com teutônica paciência, até que a neblina adquirisse textura e coloração ideais para conferir o misticismo necessário às tomadas que ele queria fazer. Porque Herzog, antípoda de Fellini, ao contrário de Fellini, não rima com estúdio, truques cênicos ou tecnológicos. Em lugar de artifícios, ele busca o insólito no próprio real. Joga com as perspectivas e com as sugestões sonoras, trabalha com o olho na câmera. Da janela do seu apartamento, ele filmou vários pousos de avião no aeroporto de Munique com uma super teleobjetiva, e que o resultado dessa sequência de abertura do Fata Morgana, que é uma sequência linda, né, de uma beleza incrível, de pura magia e simplicidade, né, é mágico e é simples ao mesmo tempo. As paisagens estão cheias de verdade para Herzog. Ele dirige as paisagens, evitando qualquer traço de esteticismo ou puro escapismo. As agências de turismo recusariam todas essas paisagens de Herzog. Elas podem ser estilizadas ou puramente repousantes,
Elas podem ser masculinas, como montanhas rochosas, ou femininas, como dunas. O trigal ondulado pelo vento na abertura de Kaspar Hauser é um convite ao que será o filme, pura reflexão. A cena da abertura de Kaspar Hauser é musicada com a área da flauta mágica em que Tamino canta a beleza de uma imagem nunca vista, que é o retrato de Tamina. O recado é claro. Herzog procura imagens nunca vistas, visões do planeta desconhecidas para as almas sedentárias. Com as paisagens, ele diz procurar um lugar digno para o homem. E como, segundo Krakauer, o meio do mito é estático, as paisagens persistem calmamente na tela, muitas vezes depois de esgotada toda a sua função descritiva, acessória, quando há. Elas ficam na tela até adquirirem essência, textura, ressonância, sentido profundo, efeito hipnótico. O tempo estaciona com a natureza adormecida, em coma prolongado. Da paisagem vazia nasce uma espécie de bem-aventurança. A nós, as paisagens herzogianas restituem o direito e o prazer da contemplação em uma era de imagens cada vez mais ligeiras e padronizadas. Nesse sentido, o recuo de Herzog é para aquém da comunicação de massa. Retorno ao império do silêncio, hoje quase impossível. Assistir a um filme de Herzog, disse o crítico inglês Lawrence O'Toole, é como voltar a ver após uma longa cegueira e voltar a ouvir depois de uma longa surdez. Vamos passar um trechinho que ilustra isso um pouco, que é do Coração de Cristal, um filme que passa aqui terça-feira, às 3h30 da tarde. Coração de Cristal é um dos filmes mais misteriosos do Herzog. Vamos lá? Esse filme é sobre uma comunidade que acreditava que se eles não conseguissem criar um tipo de vidro que chamava do rubi, o vidro rubi, o mundo ia acabar. Então o cara está prevendo aí já como será esse fim do mundo, que é outro tema também caro a Herzog, nessa projeção, essa ideia de que por qualquer razão o mundo vai ter um fim. Vamos lá. Neves iugoslavas e suíças em o êxtase do entalhador Steiner. A Birmânia, a Irlanda e o Saara espanhol em Kaspar Hauser. O Quênia, a Tanzânia, a Argélia e a Costa do Marfim em Fata Morgana e Medicina Volante na África Oriental. Em Aguirre e Fitzcarraldo, o imaginário delirante representado pela Amazônia peruana, as torrentes do Amazonas e do Ucayali. A infernal Iquitos. Uma aldeia anônima da República Tcheca em Wojciech. O México e as Ilhas Canárias em Os Anões também começaram pequenos. Os poços de petróleo do Kuwait em chamas em Lições da Escuridão. O Saara, a República Centro-Africana, o Alasca, a Antártida, os Montes Cárpatos, a taiga siberiana, de vulcões ativos e crateras deixadas por meteoros, até as nanopartículas do cérebro humano, que é o seu último filme agora, o mais recente, Teatro do Pensamento. Não há lugar extremo do mundo que não tenha sido vasculhado pela curiosidade de Herzog. A ele não interessam as cidades, a menos que seja para criticá-las, como em Kaspar Hauser, Stroszek e Wojciech, ou para contaminá-las, como em Nosferatu. As cidades são os redutos do dinheiro, do conceito e da desumanização. Seus filmes vão sempre mais longe. Do ponto de vista europeu, são reportagens sobre o extremo, as curvas do mundo. Nunca pelo exotismo dos lugares, mas pela necessidade do cineasta de distanciar os termos da conversa e pela procura de espaços eloquentes no aspecto metafórico. Em Os Anões também começaram pequenos, as rochas de lava confinam e desamparam os anões em seu reformatório. No final da conversa eu vou mostrar um trechinho desse filme que não está na mostra, não dava para ter tudo, a obra do Herzog é imensa. A ação de Onde Sonham as Formigas Verdes, que passa quarta-feira às 14 horas, transcorre numa reserva de aborígenes na Austrália, onde uma profusão de lixo, folhas de zinco, embalagens descartáveis
equipamentos em decomposição e montes de terra escavada por uma companhia de mineração, espalhados por uma paisagem lunar, sugerem a ameaça concreta do processo civilizatório. Ao documentá-lo, Herzog procura os limites do real. Trata-se, é claro, de uma documentação incomum, ao mesmo tempo exacerbatória e distanciada, mais ou menos como a experiência de um sonho, de qualquer forma, real. As incríveis histórias das filmagens de Herzog demonstram sua obsessão por dotar as obras de um forte conteúdo de verdade. Em Fitzcarraldo, por exemplo, ele preferiu promover essa conhecida odisseia na selva a trabalhar comodamente com trucagens e maquetes. As equipes de Herzog sofreram perseguições, prisões, doenças, catástrofes e até perda de vidas pelos 4 cantos do mundo. O diretor lamenta, mas acha perfeitamente natural que isso aconteça, pois cinema para ele é mesmo caso de vida ou morte. Delírio e dor passam para o celuloide. Ao colocar os atores de Coração de Cristal sob efeito de hipnose, os atores consta que trabalharam sob hipnose, Herzog parecia agir como uma versão do Dr. Caligari, que na obra máxima do expressionismo alemão induzia um sonâmbulo a cometer os crimes que lhe interessavam. Isso contribuiu para uma certa reputação de fascista que rondava o cineasta em certas áreas da crítica aí pelos anos 80, 70, 80. Essa impressão, contudo, não resiste a um confronto com o tratamento dispensado por Herzog a seus insólitos personagens. A análise dos seres herzogianos requer de pronto uma distinção entre humanos menores, o que eu chamo de humanos menores, que são massacrados pelo destino patético, e super-humanos, que são exaltados pela dimensão trágica. Para com os humanos menores, sua atitude é geralmente de compaixão. Para com os super-humanos, um misto de fascinação e descrédito. Kaspar Hauser é o protótipo do humano menor, desprovido de todos os mecanismos de defesa numa sociedade tola e racionalista. A visão tem um pouco de Rousseau, mas é irresistível. Esse filme é a súmula do posicionamento de Herzog perante os humanos menores. Cumplicidade absoluta na crítica à idiotia das leis, ao otimismo da ciência e ao papel regulador da igreja. Kaspar Hauser é onde se delineia, de modo mais puro, a oposição entre o que Levi Strauss chamou de estado de cultura e estado de natureza. A grosso modo, entre mente e coração. A chave está no sonho de Kaspar, o guia cego que conduz a narrativa, que conduz a caravana, melhor do que as bússolas, pois o faz com o coração. Melhor não ver do que ser enganado pelas aparências, as miragens da aparência. Kaspar Hauser desaparece tão incógnito quanto tinha aparecido naquela pracinha de Nuremberg, mas sua derrota envenena a vitória dos supostos homens normais. Herzog, como a maioria dos poetas, está do lado da sensibilidade e do coração. Vamos ver um trecho do Kaspar Hauser, cujo título em alemão é traduzido por Cada um por si e Deus contra todos, que é uma frase tirada do Macunaíma. Herzog tirou isso do Macunaíma, do Joaquim Pedro. Né? Então, vamos ver. Oi? E colocou o título depois que viu, que já depois que viu, exatamente. Aqui chamou-se O Enigma de Kaspar Hauser. Inventor como ator, né? Está no Kaspar Hauser e no Strozek, né? Bruno Strozek é outro Cândido, forjado pelo álcool e as prisões nazistas. É como se Kaspar Hauser tivesse sobrevivido até 1977, onde ele vai retomar um personagem semelhante no Strozek. Ao emigrar para a América, Strozek aceita a seu modo as regras do mundo pequeno-burguês e, da mesma forma, seu fiasco vai servir a uma condenação ampla e mordaz da sociedade moderna. O conflito entre natureza e mito
o conflito entre a natureza e o mito versus o progresso e o lucro, né, assume caráter antropológico em Coração de Cristal e Formigas Verdes. No primeiro, o Coração de Cristal, os aldeãos acreditam que a fabricação do vidro rubi garante a própria perpetuação do mundo. No segundo, Formigas Verdes, os bosquímanos lutam contra a indústria em defesa do sono sagrado das formigas verdes, que julgam responsáveis pela criação do mundo e pela preservação dos sonhos e das esperanças. É sempre essa questão a natureza está do lado do mito e do outro lado está o progresso e o lucro, né, e a modernidade. O soldado Wojciech, acusado de pensar demais e induzido pelas convenções sociais a matar sua mulher, é mais um humano menor, indefeso e patético. O próprio Nosferatu troca a condição de tirano demoníaco pela de frágil e angustiado humano menor, condenado a presenciar eternamente a agitação fútil do mundo. Essa é a característica que o Herzog ressalta no Nosferatu dele, né? Essa fragilidade do vampiro. Os animais constituem uma instância reduzida do humano menor, no plano da metáfora. Podem ser insetos confinados numa caixa ou num vidro, um camelo ajoelhado que tenta inutilmente se pôr de pé, um macaco crucificado, por aí afora. Podem também simbolizar a estupidez do homem comum, como os porcos e as galinhas em alguns filmes, ou a invasão da verdade no reinado da ilusão e da mentira, como os macacos em Aguirre ou os ratos de Nosferatu. Aqui vale a pena um parêntese sobre o homem-urso, né? Nesse filme, Herzog coloca sua convicção sobre a natureza como alguma coisa que não pode ser tratada simplesmente pelo afeto. O grande erro de Timothy Treadwell, o personagem do Homem-Urso, foi achar que podia tratar o urso, animal predador, como um bichinho de estimação. A natureza, para Herzog, é uma instância de beleza e ameaça simultâneas, permanentes. Vulcões, meteoros, montanhas inóspitas e animais selvagens o atraem ao mesmo tempo que despertam sua desconfiança. O super-humano Treadwell, lá do Homem-Urso, embriagado de ambientalismo, acaba devorado como um humano menor qualquer. Essa é a ironia suprema de O Homem-Urso. 2 documentários sobre portadores de deficiência enquadram-se no filão dos humanos menores. Em Futuro Truncado, são crianças vitimadas pela talidomida. Em O País do Silêncio e das Trevas, que passa aqui também, ou já passou? O País do Silêncio vai passar ainda, né? Surdos cegos, alguns dos quais, por falta de tratamento, vegetam em estado inferior ao de animais. Nessa impressionante visita a um universo de sensações puramente abstratas, vamos encontrar uma surda cega transformada em supermulher. É a Fini Straubinger, é a personagem central desse documentário, O País do Silêncio e da Escuridão. A Fini Straubinger, depois de 30 anos de inatividade absoluta, vem a superar sua condição pelo exercício da assistência aos companheiros de destino. Carlinhos, próximo sábado, 16 horas. Sábado, 16 horas, um pouco depois da masterclass do Janot. Isso. Algo semelhante ocorre com o entalhador Steiner, um ex-campeão de saltos em esqui, convertido em artesão ao resistir à pressão do público para estabelecer sucessivos recordes. A câmera de Herzog transcende a timidez de Steiner, mostrando-o como um super-humano que salta das montanhas de gelo para o infinito. Os super-humanos de Herzog nascem também de uma conjunção da cultura grega com a alemã. De um lado, o mito dos titãs e sua rebelião em glória contra forças maiores, os deuses. De outro, as pregações de Nietzsche, em Assim Falava Zaratustra, sobre o homem superior, capaz de superar, antes de mais nada, a si próprio. O primeiro exemplar desse super-humano foi o soldado Strozek, Sinais de Vida. Sua revolta contra o sol é tipicamente prometeana, é típica de Prometeu, e são os fogos de artifício que vão permitir sua derrota final. O pastor Hayas, esse que a gente viu no início do Coração de Cristal,
que profetiza as tragédias do capitalismo em Coração de Cristal, também é um ser superior e termina atraindo para si a fúria da turba pelas catástrofes que apenas previra. Ele previu as catástrofes e no final ele é perseguido pela comunidade, porque julgam que ele foi o culpado. Agora, a temática do super-humano está mais clara ainda nas duas epopeias amazônicas de Herzog. Tanto Aguirre quanto Fitzcarraldo são tomados pela vontade de poder e pela vontade criadora de que falava Nietzsche. O desejo de galgar montanhas, a opção pelo desespero em vez da rendição e o individualismo delirante são aspectos diversos da revolta nietzschiana contra a mediocridade. Herzog não nutre o menor interesse pelo homem médio, a não ser como referencial de estúpida normalidade. Estes são os anormais de verdade, apesar da aparência familiar, de fácil identificação. A razão, para Herzog, está com os loucos e os marginais. Mas é uma abordagem que está longe de ser triunfalista. Por isso, todos perdem irremediavelmente, pequenos e grandes. A própria ópera embarcada no final de Fitzcarraldo, que há muito sugeriu um êxito do imperialismo cultural, não passa de um tosco arremedo do objetivo primeiro do Fitzcarraldo, uma espécie de consolo para o sonhador em sua enorme solidão. Então vamos ver o trecho do Fitzcarraldo, e no título que aparece, a imagem que aparece é do Teatro Amazonas, que está no título do filme. Outra personagem puramente herzogiana, porque se parece com ele, os personagens herzogianos sempre se parecem um pouco com ele, né? É Juliane Köpke, a única sobrevivente de um acidente aéreo de 1971 na selva peruana. Esse filme já passou aqui, né? Asas da Esperança. Nesse acidente morreram 92 passageiros e tripulantes. Só sobreviveu a Juliane. E o curioso é que Herzog tinha reserva para o mesmo voo, quando estava filmando Aguirre, né? Mas um cancelamento o colocou em avião diferente do da Juliane. O avião da Juliane caiu, a mãe dela estava com ela, faleceu na queda. Ela se salvou por um misto de sorte e conhecimento da floresta, né? Porque ela tinha sido criada numa estação ecológica que os pais dela fundaram na selva peruana. Ela tinha sido criada lá, então ela conhecia aquilo ali, ela pôde sobreviver de uma maneira realmente miraculosa, né? Em Asas da Esperança, 27 anos depois, o Herzog leva a Juliane de volta à selva para procurar os destroços do avião. Eles vão juntos procurar os destroços do avião e ela relata como é que sobreviveu a essa queda, aos ferimentos e a 12 dias sozinha na selva. É mais uma super mulher na galeria herzogiana, né? Aliás, sobreviventes são, por definição, super-humanos. Herzog sempre se sentiu atraído por essas histórias. Outro exemplo é o Dieter Dangler, o aviador abatido sobre a selva do Laos pelo exército norte-vietnamita, a quem ele dedicou o documentário O Pequeno Dieter Precisa Voar, de 97, e depois ele recontou essa história na ficção O Sobrevivente, Rescue Down, de 2007. Hoje mesmo vai passar aqui na mostra o documentário Nômade, né, nos passos de Bruce Chatwin. O inglês Bruce Chatwin foi um escritor e aventureiro enamorado da pré-história, da vida nômade e das relações entre misticismo e culturas. Herzog esteve próximo dele nos últimos anos de sua vida e levou ao cinema o seu romance, O Vice-Rei de Uidá, que é o Cobra Verde. A identificação entre os dois era percebida reciprocamente. E esse documentário é uma explanação sobre isso. Longe de ser uma biografia, Nômade nos Passos de Bruce Chatwin é um filme-ensaio sobre alguns temas caros ao escritor e ao cineasta. A paleontologia, por exemplo, o nomadismo, as paisagens eivadas de misticismo e a cultura aborígene. Herzog permite-se também discorrer sobre sua relação pessoal com Chatwin, cuja mochila ele herdou. Ele aparece no filme com a mochila que era do Bruce Chatwin. E ele incorporou como um talismã no filme No Coração da Montanha. O personagem do Coração da Montanha
carrega a mochila do Bruce Chatwin durante todo o filme. A amizade dos dois levou a que Chatwin, já abatido pela AIDS, pedisse a Herzog que o matasse. Não sei por que Herzog não atendeu, mas enfim, não era tão amigo assim, né? Eles foram almas gêmeas, sem dúvida, o que Herzog sublinha com esse filme, em que ele se volta muito para si mesmo. Quem vira o filme, repare como ele usa a entrevista que ele faz com o Nicholas Shakespeare, que foi o biógrafo do Bruce Chatwin, para ele próprio falar muito dele mesmo, e o Nicholas vira quase que um ouvinte. O entrevistado vira um ouvinte do que o Herzog fala mais do que ouve até o Shakespeare. Ele está obcecado em falar sobre a relação dele com Bruce Chatwin, né? Com essa estirpe de super-heróis, super-anti-heróis, na verdade, Herzog tem em comum apenas a ânsia de autossuperação. Seja nas empreitadas quase suicidas, seja na transformação de gente como Bruno S. em ator, ou os aborígenes australianos em atores, seja ainda no permanente desafio às leis da natureza, tanto nas filmagens quanto no cotidiano, Herzog está sempre testando a si próprio e a sua capacidade criadora. Gilles Deleuze, num esboço de dialética do pequeno e do grande na obra de Herzog, está no livro Imagem e Movimento, é interessante procurar pelo menos esse trecho do livro, ele chamou Herzog de o mais metafísico dos autores de cinema. Herzog não gostaria desse título, ele alegaria que seu cinema não quer ser metafísico, quer físico mesmo. Não sei se hoje ainda, mas ele costumava se considerar um atleta. E como tal, seus filmes saem dos músculos, não do cérebro. Um cineasta deve saber saltar à sua própria altura. Em autocomparações nitidamente nietzschianas, ele já se disse capaz como um homem de Neandertal. Equiparou seu caminhar ao de um bisão e seu parar a uma montanha que descansa. Foram famosas suas andanças pela Europa, às vezes com o filho às costas, o relato de que nadou 80 quilômetros guiando fugitivos da Nova Zelândia para a Austrália. Se é verdade, aí vem aquela questão que você colocou, né? Como esse sonho do Kaspar Hauser, né? As cenas do sonho, está na cara que ele aproveitou aquele material de arquivo e criou uma história em cima das imagens que ele tinha na mão, né? E criou esse sonho do Kaspar Hauser. Mas nisso tudo existe também o homem miúdo, presa de um medo, às vezes, paranoico. Retraído, ele sente vergonha de rir e de encarar as pessoas. As cidades lhe parecem esvaziar-se à sua chegada. Encaminhando no gelo, diário de sua peregrinação para salvar Lotte Eisner, que é aquela que narra o início do Fata Morgana, né? É possível encontrá-lo entusiasmado com os cristais de sal que cintilam numa rosquinha posta no lixo, ou com as embalagens de isopor deixadas à margem da estrada. Nesse livro ele escreveu que um homem a pé é um homem sem defesa. Ele caminhou, né, durante o inverno de Munique a Paris, acreditando que a Lotte Eisner estava doente, muito mal. Ele acreditou que essa caminhada dele ia servir para que ela se curasse, né? Então ele fez essa caminhada e disso ele escreveu um livro chamado Caminhando no Gelo, onde ele narra todo esse percurso, né? Anão ou Titã, Herzog é o mais vitorioso exegeta do fracasso no cinema contemporâneo. Seus filmes terminam quase sempre com um movimento circular, um impasse, uma interrogação. Que futuro reserva a civilização para o homem, já que a Terra o traiu e Deus é contra todos? A resposta pode ser a autossuperação pelo exercício permanente do sonho e da criação. Enquanto Aguirre movia-se pela vontade de poder, Herzog se inflama com a vontade de verdade. Fitzcarraldo queria levar a cultura à natureza. Herzog quer trazer a natureza à cultura. Os deuses que se cuidem. É isso, gente. O que eu tinha para falar era isso. Mas eu quero, antes de terminar, pedir licença a Silvia e ao Felipe para passar um trechinho de um filme que não está na mostra. Os Anões Também Começaram Pequenos. Eu acho que é o caso mais singular do aspecto dos humanos menores
né, que o Herzog trabalha, que é desses anões que travam uma revolta meio alucinada, desordenada e inglória contra os administradores do reformatório onde eles vivem, meio como prisioneiros, né? E no final essa revolta é reprimida pela polícia, e eles são presos, etc. É um desabafo cruel, anárquico do Herzog sobre a inutilidade da sublevação cega, né? E o impasse que ela conduz. A compaixão aqui cede lugar à negação mais furiosa dos princípios e das virtudes que a cultura e a religião associaram ao gênero humano. É um manifesto sobre a nossa pequenez diante das leis do universo e da ordem que se faz necessária para esse nosso triste destino de viver em sociedade. Então, com esse trechinho, os anões também começaram pequenos, bem anárquicos. Eu dou por encerrada aqui a minha manhã com vocês.